Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero agradecer muito aí a presença de cada um de vocês que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo meu canal do Facebook, Marlos Costa. Atrasamos um pouquinho para conseguir estar no ar. Não está fácil a conexão de internet. Estamos tentando resolver esse problema da internet todos os dias, para que consigamos estar pontualmente, mas a gente atrasou um pouquinho, mas não foi nada não. Já estamos aqui no ar com a nossa amiga Maria Célia, uma grande amiga, uma grande profissional do serviço público, do Ministério da Saúde, mas também já há alguns anos na Prefeitura de Niterói, foi secretária de Saúde em alguns mandatos, e agora também no mandato do prefeito Rodrigo, hoje na Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Mas Maria Célia também é assistente social, que teve também uma experiência no Estado, quando o Rodrigo foi secretário de Estado de Assistência Social. Maria Célia foi subsecretária do Rodrigo lá no Estado, e eu tive a oportunidade de acompanhar, no mandato de vereador em São Gonçalo, toda a luta da Maria Célia, do Rodrigo, frente à Secretaria de Estado de Assistência Social, no sentido de garantir que a política de assistência social no Estado do Rio de Janeiro fosse uma política de garantia de direitos da população com vulnerabilidade, né? Então, Maria Célia é esse exemplo para todos nós, servidores públicos e gestores públicos, de uma pessoa que consegue tirar da teoria e colocar as coisas na prática, consegue resolver. E, além de tudo, a Maria Célia é uma grande militante política, uma militante política que todos nós admiramos. E num momento como esse que vivemos no país, onde há ameaças à democracia, tentativas do retorno ao autoritarismo, a Maria Célia está aí para nos mostrar que lá atrás, quando nós tivemos aqui a ditadura militar, ela foi uma voz altiva, dizendo não ao arbítrio, não à ditadura, e foi uma das pessoas que foram fundamentais para que nós pudéssemos ter hoje a plenitude dos direitos sociais, dos direitos civis, da democracia. Então, Maria Célia, para mim é uma honra imensa, muito grande, poder bater esse papo hoje aqui com você. Queria saber como é que você está vivendo aí esse momento da pandemia. Você está em casa, está em isolamento social? Como é que você está? Como é que está sua família? Boa noite, Maria Célia. Maria, não estou te escutando, Maria. Não sei se seu microfone está com algum problema. Pronto, tá bom? Agora eu comecei a te escutar. Está me escutando? Isso. Sim, agora perfeitamente. Bem, eu tô no isolamento domiciliar, né? Estou trabalhando para burro, Marlos. Trabalho como tempo sempre, né? Quando é que você não trabalha, né? E estou trabalhando com muito videoconferência, e tenho toda uma gama de atividades acontecendo, né? Na área, porque essa área da fundação que eu estou atualmente, ela mexe com todas as vigilâncias, a epidemiológica, imagina você no momento desse, a sanitária, os ambulatórios todos e o médico de família. Então, o coração operacional da Secretaria de Saúde é essa vice-presidência. Então, eu tenho trabalhado intensamente com lives, com debates de equipes, a gente tem conversado muito com o pessoal das universidades, enfim. E você sabe que o Rodrigo tem tido uma atividade muito intensa e em diversas áreas, né? E nós não paramos um minuto. Tem dias que começo às 9, vou até quase 11 horas da noite, respondendo, discutindo, toda hora tem um telefone tocando aqui. Sim. Enfim. Até agora mesmo, antes da gente entrar aqui no ar, você estava no telefone, né? Então você não para. Não, mas é bom, porque a quarentena, né?
a gente tem uma, como é que eu posso te dizer? A gente tem uma responsabilidade social com a quarentena. Quarentena para nós é quase que um exemplo de cidadania, porque você se protege, protege os outros, né? Mas para a gente que tem uma vida muito atuante, né? Muito, enfim, com muitas atividades, depois de um certo tempo você tem que ter muita disciplina, tem que ter muita tranquilidade. E a gente tem trabalhado muito, inclusive, a equipe nossa de saúde mental tem ajudado muito a muitas pessoas que têm sofrido, tá? Processos depressivos, processos assim, até de violência, de muita irritabilidade, né? Se mantendo, mas tendo um sofrimento. Mas eu acho que o maior sofrimento é adoecer, né? Uma doença difícil, que nós hoje não temos uma medicação definida, é muito mais uma medicação sintomática, né? Não temos ainda uma vacina, e a prevenção, ela está comprovadamente e estatisticamente já avaliada, né? Que tem um peso. Qual é essa prevenção? Muita higiene, porque o vírus ele tem uma capa de gordura que ele é destruído pela higiene, tá? Então, a higiene é mão o tempo inteiro, é álcool gel, é a máscara. Eu estava usando a máscara há pouco, enfim. E é um trabalho de reeducação nosso, né? E de toda a população que nós trabalhamos. Isso aí o tempo inteiro. Agora, a resposta é muito boa. Você sabe que a gente está conseguindo, Marlos. Aí você vai me interrompendo, que eu sou muito falador, hein? Vai lá, mete bronca. A gente tem conseguido bons resultados com a nossa periferia, com as nossas áreas mais vulneráveis, porque a gente tem a equipe do Médico Família o tempo inteiro no Isso que eu campo. queria falar com você. Eu queria começar com você falando do médico de família, porque eu sei que você foi uma das pessoas responsáveis pela implantação do médico de família em Niterói. E o médico de família em Niterói foi o pioneiro, na verdade, do programa de saúde da família no Brasil. Então, aí a gente está falando diretamente da atenção básica. Então, você está trazendo para nós aqui um dado que eu considero que é fundamental, Maria Célia, de que as áreas mais necessitadas, onde tem a população mais vulnerável em Niterói, estão conseguindo superar esse problema da doença graças a essa política de saúde na atenção básica. Como é que foi esse processo do início do médico de família em Niterói, essa mudança de cultura do médico generalista que vai lá visitar as famílias, vai lá, conhece as pessoas pelo nome, enfim, a equipe de saúde da família, o agente de saúde. Essa é uma experiência, inclusive, que foi uma experiência que foi inspirada em Cuba. Como é que foi isso? Bom, essa inspiração cubana, ela é. As pessoas acham, o modelo de Cuba. O modelo de Cuba, eu acho que eu aprendi uma coisa muito importante em Cuba. O modelo, ele tem que ser a expressão do país, tá? Por exemplo, o médico de família, ele voltou com força total na Inglaterra do pós-guerra, um país destroçado, bombardeado pelos nazistas, na Inglaterra? Foi no pós-guerra. E a Inglaterra criou esse mecanismo, né, como forma de reorganização do seu Sistema Nacional de Saúde, que está lá até agora. Você viu agora como aquele ministro, né, que era um sujeito conservador, né, a Margareth Thatcher quase que acabou isso, né, porque ele tinha uma resistência. Depois que ele adoeceu e foi a ser atendido pelo Serviço Nacional de Saúde, que é o SUS inglês, ele mudou totalmente de ideia. Você viu que ele saiu de lá e deu um nome de um dos filhos até, que a esposa dele teve um bebê, deu um nome até do médico que o atendeu, olha só.
Essa história do médico de família, Sim. ela tem uma tradição, né, do médico que antigamente cuidava das famílias. Era clínico que acompanhava todo mundo. Certamente, todas as nossas famílias já tiveram clínico. Meu pai foi médico clínico no Isso era interior. muito comum. Seu pai foi médico? Foi, não foi? Meu pai foi médico clínico no interior. Fez política também, foi deputado, constituinte, né? Depois da primeira ditadura de 45, mas era apaixonado por aquilo, deixou tudo e voltou para a terra dele, que era Araruama. E o médico de família é uma espécie, é um clínico, mas que faz todas as clínicas. Ele faz de adulto, de criança, de idoso, de grávida. É um grande generalista, mas as pessoas no nosso país acham que generalista é um especialista em generalidade, e não é isso, tá? O médico de família, bom, como é que nós começamos isso? E é importante que eu soube que você agora entrou no PDT, né, Marlos? Tá Isso, estou como no PDT desde o início do ano. PDT, pois é. O Jorge Roberto foi a Isso. Cuba, e ele ficou muito encantado com o que ele viu lá. Nós tínhamos feito uma organização muito interessante do SUS, com os distritos sanitários, que era um pouco o trabalho de Ezio, que era um companheiro nosso, com a organização por distritos sanitários. Isso aí é corretíssimo, que é por regiões. Porém, nós não tínhamos definido o trabalho de ponta, de Sim. base, tá? Quando você trabalha com as clínicas básicas, você, de uma certa maneira, divide a família. O pediatra cuida da criança, o ginecologista obstetra da mulher, e o clínico do adulto, do idoso, enfim, o médico de família não. O médico de família, ele atende toda a família. A partir de quê? A partir de um estudo social da área, um estudo epidemiológico, em que ele organiza o seu serviço a partir de um determinado número de famílias. Então, você sempre tem a visão da família, a casa daquela família, o bairro daquela família, e aí você tem um estudo que mostra quais são os problemas sociais do bairro: água, esgoto, né? Relações entre serviços, se tem escola, enfim, toda uma estrutura socioeducacional, sociocultural, se tem vida social, se tem igrejas, enfim. E daí você vai para o universo individual, a família. E aquela família ela tem um cadastro de cada pessoa da família. Então, é um conhecimento profundo da família. Então, você sabe ali quem conseguiu estudar, até que série aquela criatura foi, se as pessoas estão trabalhando, até você chegar no histórico dos problemas de saúde. Então, você não tira essa vinculação entre saúde e sociedade, saúde e condições de vida, saúde e educação, saúde e economia, ou seja, é uma visão geral do ser humano. Então, cada equipe dessa, inicialmente em Niterói, nós começamos. Nós tínhamos essas unidades com médicos que faziam as suas especialidades. Só que a gente via que os indicadores não melhoravam, não se avançava. Porque nós já estamos numa etapa em que tem É mesmo. vacina. Maria Célia, é importante. Deixa eu fazer aqui um parênteses nessa questão, porque há muita reivindicação por parte da população no sentido de ter acesso às especialidades. Por exemplo, a ginecologia, pediatria, as clínicas. Há uma reivindicação da população em relação a isso. Mas, enfim, com o médico de família bem plantado no território de um município, você diminui o custo de contratação de especialistas e manutenção, por exemplo, de clínicas de família? Olha, deixa eu lhe falar, isso é muito importante. A sua pergunta é muito importante. Esse modelo, ele não exclui os especialistas, tá?
mas ele torna o trabalho dos especialistas bem orientado. Por exemplo, nós aqui, nós não tínhamos médico de família formado. Nós criamos, aí sim que o modelo cubano foi muito importante para nós, porque eles têm uma vinculação entre a universidade e o serviço, mas é uma vinculação profunda, não é como a nossa, meia etérea, né? Então, o que a gente fez? Nós temos uma equipe matricial, né, que chama agora matricial, que nós chamamos de supervisão, de apoio pedagógico. Então, o que essas equipes eram? Nada mais, nada menos de quem? Clínico, pediatra, obstetra, sanitarista, enfermeiro e assistente social. Nós tínhamos uma verdadeira policlínica que se deslocava do serviço para o território. Então, vamos supor, se o médico de família, que não era um pediatra, que precisava de uma análise profunda de uma criança, uma coisa, por exemplo, uma criança que não estava crescendo adequadamente, ele tem um pediatra para dar o apoio. Então, a criatura é atendida por 2 médicos. E nada impede que nos serviços de especialidade, aí tem o território e a policlínica. Lá tem um pediatra que é o especialista. Mas ele não precisa fazer só a clínica pediátrica. Ele vai fazer algumas especialidades da pediatria. Por exemplo, a cardiologia, né? Enfim, o pediatra ele pode se dedicar a aprofundar a análise daquela criança que o médico de família acompanha na visão geral, crescimento, desenvolvimento, né? Enfim, como a criança avança. E essa equipe dá esse apoio. Acompanhamento, Maria Célia, esse acompanhamento pode e deve ser feito pelo médico de família, do crescimento da criança, o peso, claro, as vacinas, a caderneta de vacina está em dia. Claro. Isso pode ser feito pelo médico, pode ser feito pela enfermeira, bem acompanhado nos territórios, e você utiliza esse especialista, mesmo especialista básico, né? Que é o clínico pediatra ginecologista, aí vem o cirurgião, vem o cardiologista, vem o endócrino, quando você trabalha, por exemplo, com hipertenso. Você tem um hipertenso leve, você trata, que é a maioria da população. Mas se você tem um hipertenso complicado, já tem o endócrino na policlínica para isso. Então, o que acontece? Você utiliza esse vínculo entre o médico de família e o especialista da melhor maneira possível. Cada um faz um papel com muita qualidade. Bom, aí o médico de família tem uma grande vantagem. Ele circula nos territórios, circula na casa. Ele pode olhar, por exemplo, tem uma história de uma família que tem muitos diabéticos. Ali ele já sabe que é um ponto de alerta. Tem sempre que estar acompanhando. Tá? Por exemplo, eu me lembro muito de um caso que aconteceu no preventório, que era uma primeira área nossa. A mãe era uma diabética já bem grave. E a médica, fazendo uma visita, acompanhando, viu um filho mais velho dessa senhora com uma ferida, famosa ferida que não cicatriza, e ela rapidamente, é um sintoma de que ele pode estar com uma diabetes aí que ainda não apareceu, mas a consequência já apareceu, porque a diabetes é uma doença traiçoeira. Ela praticamente, quando aparece o sintoma, já é complicado. Essa criatura rapidamente captou esse rapaz, que era dessa família, tinha um histórico de diabetes, e segurou esse rapaz e ia perdendo o dedo. Tá? Então, essa rapidez em unir aonde a criatura vive, quais são os problemas sociais com a manutenção da saúde, é o diferencial do médico de família. Por exemplo, agora, o que o Rodrigo fez? A gente sabe perfeitamente que reforçar a higiene é muito importante. Numa crise econômica dessa, o sujeito está ou perdeu o emprego,
ou não consegue manter a sua atividade econômica, se ele tem algum dinheiro, meu filho vai comprar o pão ao invés de comprar uma água sanitária. O que nós fizemos? Nós oferecemos o kit básico de higiene doméstica, água sanitária, sabão ou sabonete, álcool gel, sabonete líquido, né? Que foi fundamental. Ou seja, tudo. Então, são 5 itens simplérrimos, tá? Que cada família recebeu em casa, para não ter tumulto, não ir para a rua e todo mundo se contaminar em casa. Ou seja, ela teve um tempo para se organizar, sabendo que ela tinha que lavar a mão toda hora, jogar água sanitária no vaso sanitário, que é importantíssimo, lavar o chão, utilizar o sabão líquido, ou seja, noções básicas. Isso nós conseguimos entregar a 80 mil famílias, porque nós temos hoje em Niterói 80 mil famílias, quer dizer, mais de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Mais de 200 mil frases. Olha, deixa eu lhe falar. Nós trabalhamos com conceitos porque nós hoje observamos uma coisa. As favelas chamadas, né? As pessoas estão muito preocupadas em não ter muito filho também. Mesmo que tenha gravidez de adolescência, mesmo que tenha, digamos assim, alguns desarranjos internos familiares, mas está todo mundo muito ali. 2 filhos está muito bom. A gente tem um estudo nas favelas de Niterói que mostra que cada casal está tendo, no máximo, 2 filhos, majoritariamente. Nessas famílias, tá, nós estamos trabalhando em Niterói hoje com 220 mil pessoas cadastradas. Você vê o tamanho desse corredor. Então, a gente conseguiu tocar um corredor de apoio a essas famílias e com a seguinte orientação: primeiro sintoma, vem no médico de família. Porque as pessoas fazem uma fantasia de que o teste vai resolver. O teste não vai resolver nada. O que vai resolver é a promoção, a proteção e o cuidado com a saúde. É a máscara. Em Niterói foram distribuídas 1 milhão de máscaras. Tá? 1 milhão de milhão de máscaras. 1 milhão. Por quê? Aí eu queria aproveitar esse momento até para poder reforçar o que você está falando. Lá no início da nossa conversa, você falou que o vírus é gordura. E gordura se combate com água e sabão. É importante isso, né? Porque o vírus ele é uma capinha de gordura, né? Então, a água, o sabão mata o vírus porque destrói a gordura. Não é isso? Exatamente. E aí, a água sanitária... Por isso a distribuição. A água sanitária é importante, né? Não adianta. Olha, pessoal, não tem que comprar nada espetacular, com cheiro de lavanda. Gente, a velha e boa água sanitária, um sabonete, um álcool gel, tá? Isso é o básico da limpeza em uma casa, entendeu? Isso combate dentro de casa. Claro, e a máscara? Para sair à rua, é máscara, pessoal. Outra coisa, seu álcool gelzinho tem que estar na bolsa, no bolso. Você entrou no transporte, pá, limpa, pelo amor de Deus, onde você botou a mão, antes de botar a mão, álcool gel. Essas coisas do dia a dia que estão protegendo as pessoas. Então, a gente fez uma atividade forte. Outra coisa que foi muito importante foi que dentro dessas comunidades nós começamos a identificar as famílias que tinham mais risco, que são aquelas famílias que têm dificuldade, por exemplo, de fazer o isolamento, porque tem uma coisa tranquila. O primeiro sintoma, mesmo ainda sem o teste, porque tem 2 tipos de teste, depois eu vou te explicar. Mas você está com o primeiro sintoma, você se afasta, se isola num quarto e se isola da família.
Nós, por exemplo, marcamos a consulta imediatamente. Tem uma sala em todas as unidades só para isso. Se ele está até o terceiro dia e ele está evoluindo com um sintoma muito forte, aí o que acontece? É coriza, é uma tosse, é até um pouco de falta de ar, tá? A gente faz aquele teste do cotonete, que é um cotonete gigante que põe no nariz e na boca, se chama PCR. Esse a gente tem e faz. Se ele está evoluindo com uma febre, mas não perdeu o apetite, não está sentindo cansaço, enfim, ele faz o que a gente chama, depois do 8º dia, o teste rápido, que é um furinho no dedo, igual aquele que o diabético faz. Na hora o teste diz, ou se você teve contato com a doença, ou se você já tem anticorpos para a doença, ou se você não teve. Tá? Então, é muito importante, por exemplo, nós estamos fazendo em todas as policlínicas esse do nariz. Em toda a nossa rede, o teste é rápido. Pra você ter uma ideia, hoje eu peguei o relatório, já chegamos a 11 mil testes. Tá? Então, com 11 mil testes, O nós objetivo estamos de tendo... vocês... O objetivo de vocês é testar em quantas pessoas em Niterói? Vocês têm um número? Ó, queremos testar 50 mil, 100 mil pessoas? Nós temos 50 mil testes desse do dedinho, teste rápido. E temos 60 mil do SWAB, né? O PCR. O PCR é um teste sofisticado, que a gente chama qualidade ouro. Ele dá o resultado rápido, no máximo em 2, 3 dias. Enquanto isso, a pessoa fica no isolamento. Se vem negativo, pronto, sai do isolamento. Agora, se é positivo, primeiro, essa pessoa tem que ter um acompanhamento médico. Não pode ficar doente em casa esperando o dia de fazer o teste, gente. Porque essa doença, ela está deixando todo mundo assim, eu diria, todo mundo sendo testado. Todos os médicos, a medicina está sendo desafiada por essa doença. E hoje se vê muito que cada pessoa, tá, que tem o seu sistema imunológico, né, cada pessoa, às vezes, por exemplo, nós temos vários casos, dentro de uma mesma casa, um casal convivendo, a mulher cuidando do marido, ou vice-versa, ele está positivo, ela está negativa. Por quê? Tem uma questão que é a imunidade da pessoa, né? Isso é muito importante. Então, por isso que tem que ter uma... A medicina não conseguiu ainda identificar por que isso acontece, né? Por que um pega a doença e o outro fica imunizado, né? Porque o outro não adquire, né? Tem uns estudos já que falam muito para a questão do sistema imunológico de cada um, tá? Do que você carrega no seu DNA, nas suas histórias. Por exemplo, tem uma coisa muito importante que foi a vacinação do H1N1, que eu acho que ainda tem tempo. Eu queria até avisar nossos amigos de São Gonçalo que até o dia 30, todo mundo pode se vacinar. Está liberada a vacina do H1N1, tá? Está liberado para todo mundo? Nos postos de saúde? Está liberado? Ó, independente de idade. Tá, ó, de 45 a 60, a 59, gestantes, puérperas, crianças, pessoas que trabalham na segurança, professores, tá? Porque primeiro foi idosos e profissionais de saúde. Agora, inclusive, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de ir às unidades, né? Porque sabe que tem muita gente com Covid. E a vacina está lá. O Ministério, inclusive, postergou. E é importante essa vacina do H1N1, que o H1N1 é um primo, é um parente do corona, da mesma família. Só que se conseguiu ter essa vacina anual. Você vê que esses vírus são perigosíssimos, tá? Você tem que todo ano se vacinar. Eu não sei se o coronavírus... Todo ano.
Essa vacina tem Porque um prazo. muda, porque o vírus sofre mutação e aí tem que atualizar a vacina, é isso? Exatamente. E está todo mundo achando que com o coronavírus vai ser igual, tá? Porque esse vírus do coronavírus, né? É o COV, não sei o que lá, ele tem uma coisa chamada RNA, não DNA. E tem uma capacidade de mutação gigantesca. Detalhe, ele não é só um vírus que ataca o sistema respiratório, hein? Ele penetra pelo sistema respiratório, nariz, boca e olhos. Tá? Isso tem que proteger muito. Daí a gente recomendar a máscara. A máscara, gente, eu brinco com o pessoal nosso, digo, olha, pessoal, antigamente a gente tinha que usar calcinha, sutiã, escova de dente, né? Individual. Agora você tem que usar calcinha, sutiã, escova de dente e máscara. Individual. Máscara não se empresta para ninguém. É sua. Não dá para emprestar. Tá? É sua. Porque durante um bom tempo, até a gente ter uma vacina, nós temos que nos proteger. Isso vai ficar, quando a gente chama, é uma espécie de uma pandemia, ela vai estar por aqui, tá? Vai estar na humanidade, vai estar buscando hospedeiros. Mas, por exemplo, com essa proteção, você busca evitar o contágio. Por exemplo, hoje eu estava assim, preocupadíssima com as filas do banco. Caramba, as pessoas ficam na fila do banco. Muita fila, né? Não dá, as pessoas têm que ter 2 metros de afastamento. Porque é o que se fala o seguinte, porque as gotículas é que levam o vírus. Você não vê a gotícula. Tá? Ou você espirra, ou você tosse, ou você libera e você não vê. Então, tem que ter 2 metros, é um espaço de segurança. Tem que botar máscara. E assim vai ser o que o povo está chamando de novo normal. Para abrir o comércio, para abrir serviços, tem que ter uma proteção muito grande. E aí, eu sinceramente, acho, e aí você que tem uma trajetória belíssima, eu admiro muito você, tem que trabalhar num programa de governo em que essas ações de saúde sejam muito trabalhadas. Por exemplo, eu vejo São Gonçalo, um município que tem 1 milhão e pouco de habitantes, tá? Precisa de um trabalho fortíssimo na questão da promoção e da prevenção. Eu estava, por exemplo, nós estamos discutindo uma coisa que eu vejo muito, porque Niterói, São Gonçalo, atravessa uma rua, está em São Gonçalo, né? Por exemplo, o Rodrigo fez sanitização. Ele usa, é uma espécie de um equipamento, como se fosse uma pipa, que lá tem um remédio, é um recurso, é um sanitizante, tá? Que ele passa nas ruas. Eu sei que ele está passando em ruas de São Gonçalo. Por quê? A gente sabe que foi caminhado para cá. o nosso pessoal de São Gonçalo. Tá? E, olha, essa semana retrasada mesmo, nossa equipe estava ali na Estrada Velha de Maricá. Gente, é só atravessar uma rua. Né? Então, nós temos que nos cuidar. O pessoal de São Gonçalo tem que se cuidar muito. Tá? Com muita higiene. Outra coisa que nós em Niterói temos, e aí o médico de família trabalha isso fortemente: água. A água é a grande inimiga desse vírus. Tá? Ela é, assim, um grande fator de defesa, porque com ela você lava as mãos, você lava a roupa, você dilui a água sanitária, dilui o sabão em pó, o sabão líquido, tá? E mantém o ambiente limpo, tá? Mesmo nas casas mais simples e mais pobres, em Niterói nós temos água, isso é muito importante. E por que o médico de família se organiza com isso?
porque ele vai ao interior das casas. Nós temos, por exemplo, um centro que ficou no CIEP, lá no Cantagalo. É um centro de quarentena. Se a pessoa não tem condições, ela foi testada, deu positivo. Se ela não tem condições de ficar naquela casa, ela pode ir para esse local. É um local que está bem localizado, que ela é uma espécie de uma enfermaria masculina e feminina, com todas as condições, alimentação, cuidado, equipe médica, para que a pessoa quem não tem condições de ficar em casa, vá para esse lugar. Então, a gente está tendo êxito. E está tendo êxito também que mesmo, isso eu queria deixar muito claro, nas famílias mais pobres, nós estamos conseguindo fazer o isolamento familiar. Que o pessoal está com consciência de que está doente, tem que ficar isolado. É ruim, é horrível. Eu não vejo meus netos há 2 meses, tá? Eles chegam no meu portão, dão um adeuzinho para Enfim, mim. Mas eu não quero essa adoecê-los, é uma nem quero. situação que é delicada, mas Claro, tá? Isso é uma questão de defesa da é gente. necessário essa consciência, né, Maria Célia? Muito, muito importante. Por exemplo, É verdade. os idosos são os mais frágeis nisso. Quem tem diabetes, quem é obeso, quem fez cirurgia bariátrica, tá? Todas essas pessoas, quem é cardíaco, por favor, não tem os sintomas e espere dias. Vai logo ao médico, tá? Tem que ter um acompanhamento. Precisa. Eu sei que tem equipes valorosas de saúde da família de São Gonçalo, que se esforça, que você ia me perguntando. Nós fizemos sempre um médico de família. Por quê? Porque a gente desqualifica as outras profissões? Absolutamente. Porque o médico tem mais responsabilidades. Ele teve uma formação maior, foi feito um investimento da sociedade nele, ele tem mais responsabilidade de estar junto daquela equipe. A enfermeira também, que tem um nível de formação e pode fazer vários procedimentos. Os técnicos de enfermagem, que são mãos fundamentais, olhos fundamentais, e os agentes comunitários, que são os moradores. Nós adotamos também. Quer dizer, então, Maria Célia, que grande parte também do sucesso de Niterói no enfrentamento ao Covid-19 é também resultado desse trabalho que vem sendo feito a longo prazo na atenção básica, na estruturação da atenção básica de Niterói, com o médico de família. E isso acaba se tornando um modelo para o país. E você falou de São Gonçalo, tem uma equipe grande do Programa de Saúde da Família, que infelizmente nos últimos anos chateada aqui na nossa cidade, falta de investimento nesse programa, e que quando nós temos uma situação como essa, de um problema tão grave, né, de uma pandemia que atinge todas as pessoas, mas especialmente as pessoas mais vulneráveis, quando você tem uma equipe de saúde da família presente, eficiente, funcionando, se torna muito mais fácil de se adotar todas as medidas cabíveis, como você muito bem falou. Porque até mesmo a questão do isolamento, vocês conseguiram fazer o isolamento de pessoas com sintomas leves nas comunidades, colocando em CIEPs, em alojamento que vocês fizeram no CIEP, ou seja, iniciativas que não necessitam de muito dinheiro. Não é necessário de muito recurso, além do recurso que já está disponível, porque a escola já está lá. O programa de saúde da família também já estava lá. Então, tudo isso mostra a importância do planejamento, a importância da gestão, a importância de ter uma equipe técnica capacitada e disponível para a população. Agora, Maria Célia, eu queria... Você tem uma experiência também muito grande na assistência social, você é assistente social de formação,
enfim, como é que você está vendo a questão do SUAS? A gente fala muito do SUS, da importância do SUS, o SUS é uma conquista também da cidadania brasileira, mas o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também. E como é que você está vendo o SUAS, aí muito mais do ponto de vista nacional do que da questão de Niterói, que Niterói vocês foram muito bem, mas nacionalmente o SUAS nesse enfrentamento da pandemia, será que o SUAS, os CRAs, os CRAs não poderiam ter feito um pouco mais do que está sendo feito hoje para auxiliar essas famílias carentes no Brasil? Olha, o SUAS, eu digo que é um primo do SUS, né? Ele é o tripé, né? Saúde, educação e assistência. É o tripé da Seguridade Social. Eu tenho uma grande preocupação. Outra coisa que eu ia te falar, que eu esqueci, que o SUAS também precisa... Tem uma pergunta aqui da Maria Domingues. Tem uma pergunta da Maria Domingues aqui. E o desafio da intersetorialidade. SUS e SUS precisam estar caminhando juntos. A Maria Domingues está aqui falando. Um beijo, Maria. É exatamente isso que eu ia falar. O problema, primeiro que todos nós deveríamos estar fazendo isso sempre, tá? Sempre. A gente aqui trabalha um pouco na situação de rua, porque o médico de família tem um consultório na rua, e a gente, por exemplo, o Axel, à frente dos projetos sociais agora, ele acabou de sair, né, para se desincompatibilizou, mas ele tocou isso. Nós alugamos um hotel para evitar que essas pessoas se contaminem e serem acompanhadas, já, além de alguns abrigos que a prefeitura tem, a gente acompanha. E nós estamos trabalhando muito também, outro espaço aí que o SUAS pode trabalhar firme, são as instituições para idosos, as instituições de longa permanência, que é o local que é surto, né? Um caso lá vira surto, né? A gente está trabalhando muito intensamente com isso. E os CRAs, nacionalmente, infelizmente, a política de assistência foi destroçada. A política de assistência estava vindo num crescendo, estava havendo num processo de fortalecimento. Você mesmo, quando foi secretário em São Gonçalo, eu sei que fez um trabalho firme para criar CREAS, que era a mesma ideia do médico de família, é a mesma história em políticas públicas. Claro que o SUS saiu na frente, é o irmão mais velho. O conceito de território, ele fala das políticas públicas. O território é o espaço de trabalho da política pública, né? É o pequeno universo que, juntando pequenos universos, é o grande universo da cidade. E se uma dessas políticas públicas é fragilizada, tá? Sempre vai faltar um espaço de trabalho organizado para que a integralidade aconteça. Vamos supor, um setor, a integralidade é uma política difícil, né? Porque todo mundo se sente dono do território, essa é da assistência, essa é da saúde, essa é da educação. A grande sabedoria é unificar isso dentro do território. E o próprio território, a população, às vezes, ela dá uma tremenda lição para a gente, porque ela provoca essa unidade desse trabalho a partir de suas demandas e de sua sabedoria. E a gente tem muito que trabalhar. Infelizmente, isso foi sendo destroçado, como muitas coisas, né? A gente tem um teto de gasto, estava lendo hoje no jornal, o presidente não aprovou a ida de um fundo de recursos que tinha do Banco Central para a saúde. Voltou de novo para a economia esse fundo, tá? No momento de crise desse desesperado. Tá? Um dinheiro que estava parado, né? Um dinheiro parado, rendendo juros. Rendendo juros, essa que é a verdade. E para liberar um dinheiro para os municípios e estados foi um horror. Está liberando agora, quando a gente tem mais de 30 mil óbitos. Tá? Então, essa política de assistência daria o quê? Um amparo a essas famílias, um apoio da segurança alimentar, tá? Uma linha de acompanhamento da população mais vulnerável,
todo um trabalho, enfim, que unido ao da saúde fortaleceria e daria muito mais condições para nós enfrentarmos essa pandemia. Que ela, tudo bem, essa pandemia teve lá sua ironia. Quem chegou com ela no Brasil foram os ricos, a verdade é essa, porque os primeiros Sim. casos foram importados. De quem? De quem foi a Europa, de quem foi aos Estados Unidos, que é onde estavam os casos. Eu mesma fui a um projeto educacional que nós estávamos fazendo para acompanhamento de idosos na Itália, eu e uma colega minha, e vimos o começo da crise em Bolonha. Nós estávamos estudando na Universidade de Bolonha e vimos a coisa começar a eclodir. Tanto que chegamos aqui, fizemos a quarentena, mas felizmente escapamos. Bom, essa já é a minha segunda quarentena, mas a primeira foi mais fácil. Tá? E a gente viu claramente que essas pessoas trouxeram, tá? Mas na hora que o sujeito que mora no bairro da Zona Sul está doente, mas ele tem o porteiro, que não mora na Zona Sul, ele tem a diarista, que não mora na Zona Sul, ele tem o entregador, ou seja, começa a se disseminar. Se eu te disser que em Niterói a gente segurou nas periferias, eu estarei dizendo com tranquilidade que nós seguramos. Caraí é o campeão de casos de Covid. E com óbitos também. Exatamente, confirmando o que você está dizendo, de que foi uma doença que começou nas classes mais altas do ponto de vista econômico da sociedade. Então, em Caraí, um dos bairros onde tem uma renda per capita maior de Niterói, e essas pessoas chegaram de viagem do exterior. Exatamente. E acabaram contaminando as pessoas, e inclusive as pessoas que trabalhavam, né? Que trabalhavam em Caraí. Então, eu percebo que os comerciários, as pessoas que trabalham nas lojas, enfim, no comércio de Caraí, viraram alvos em potencial das pessoas que vieram do exterior. E aí a medida de fechar o comércio em março, logo no início, a medida que Niterói adotou, fez com que essa contaminação, esse contágio social, ele diminuísse sensivelmente. Exatamente. E olha, isso teve uma interferência grande para São Gonçalo, porque tem muitos moradores de São Gonçalo que trabalham no comércio em Niterói, no Plaza, enfim, todos esses lugares. Eu acho que isso ajudou muito, e para nós, então, foi fundamental, e a população entendeu. Embora sempre tenha os teimosos, sempre tem aqueles caras que vão pela política aí da extrema direita, querendo ficar fazendo passeata e tal, mas isso não progrediu aqui, porque todo mundo começou a ver que, se você sai, você começa a ter gente doente. E os hospitais privados, olha a ironia, os hospitais privados foram os que encheram mais, e com muitos moradores de classe média alta de São Gonçalo e do Rio de Janeiro, saiba disso. Agora a gente começou a ter uma população mais reduzida. Tá? Os nossos nunca explodiram, ficaram cheios, mas não explodiram. Tanto que a gente alugou um hospital na região oceânica, que, por sorte nossa, estava com todos os equipamentos dentro, e conseguimos, agora o Rodrigo conseguiu 80 respiradores na China, mas com um esforço tremendo, junto à embaixada chinesa, ou seja, outra coisa que é muito importante, o governo tem que oferecer um subsídio a quem ficou desempregado, a quem perdeu completamente a condição de trabalho, de ter o que comer, tá? E não pode ser distribuição de cesta básica anárquica, porque as pessoas não podem estar aglomeradas. Inclusive, eu queria até lembrar, eu tenho vários amigos que são espíritas, que são católicos, que querem ajudar, por favor, não distribuam nada que provoque aglomeração. Façam de modo que as pessoas recebam em suas casas e que não façam aglomeração. O maior problema é esse, é um dos grandes problemas, é a aglomeração, é onde o vírus fica feliz da vida. Por isso
que os esportes coletivos estão aí na última coisa a ser liberada. Tá? Responde bem, a Maria me provocou com essa resposta. Fundamental a intersetorialidade, pessoal. Não, eu sei que vocês fizeram muito bem em São Gonçalo. Tomara que consigam, de novo. Não, eu não tenho dúvida de que essa integração, a intersetorialidade das diversas esferas de governo, ela tem que acontecer, isso é normal. Eu vejo isso em Niterói acontecer, a saúde com a assistência, a educação com a saúde, e isso acontece naturalmente no governo de Niterói, e o que deveria acontecer em todos os governos, e infelizmente não acontece, mas eu tenho certeza de que no programa que nós do PDT vamos levar para apreciação do povo de São Gonçalo nesse ano, é algo que nós vamos sempre estar ressaltando, a importância da integração entre as diferentes esferas de governo, porque isso é fundamental. Tem uma pergunta aqui da Francisca. Marlos, como você pretende implementar a saúde nas comunidades carentes de São Gonçalo que estão excluídas? A Francisca está perguntando como é que se faz saúde nas comunidades mais carentes. Olha, Francisca, a Maria Célia deu aqui um grande exemplo para nós, que é exatamente o investimento na saúde básica, o investimento no programa de saúde da família nas comunidades carentes, porque é dessa maneira que você vai ter a população atendida diretamente por um médico que vai fazer o acompanhamento de toda a família, inclusive das crianças, e aí quando você tem um problema grave como esse, você já tem toda a rede já implementada, constituída, funcionando para que a população possa ter tranquilidade, possa ter segurança. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é o caminho. Investimento na saúde básica, o apoio da assistência social junto com a saúde, de onde tem programa de saúde da família, também tem que ter CRAS também, para inscrever as pessoas, as famílias em vulnerabilidade nos programas de assistência social, enfim, Bolsa Família, no BPC, ter o acesso também ali à questão do desenvolvimento das crianças através do serviço de convivência. Então, isso são ações que têm que ser integradas. Tem que ser necessário o governo pensar no todo e montar uma boa equipe. Foi isso que o Rodrigo fez. O Rodrigo, em Niterói, ele é o capitão do time, ele é o técnico, verdade. Ele é técnico e capitão do time, e ele montou a equipe, e ele cobra da equipe. Ele cobra muito. Ele cobra muito. Ô Marlos, para que as coisas funcionem. Claro, eu estava vendo aqui uma coisa importante que você falou. O CRAS e o CREAS, mal comparando, são como o consultório do médico de família, da saúde da família, e a policlínica. A concepção é parecida. Exato. A concepção é policlínica, a gestão do território. Então, tem que ser junto. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Quando a gente montou o médico de família, todo mundo tinha dúvida. Nós não tínhamos profissional preparado para isso. E alguém dizia, mas pode ser igual. Aí sim, aí vem a experiência cubana, que é muito rica nisso. Eles diziam uma coisa muito clara: o médico de família não é qualquer coisa. Da mesma maneira que um CRAS não é qualquer coisa. Você tem que ter um profissional que cumpra um modelo de trabalho, que esteja presente, que cumpra a metodologia, porque um programa de saúde da família mal feito, às vezes ele é pior do que o tradicional posto de saúde. Olha que ironia. Da mesma coisa, um CRAS que não cumpre seu papel, que não faz buscativa, que não registra seus pacientes, que não tem um acompanhamento de política alimentar, porque a população passa a não acreditar. Acho que o grande mistério é que a população acredita. O meu médico está ali, minha enfermeira está ali, o meu agente comunitário
está na rua me visitando, minha técnica sabe dar vacina, ou seja, confia. E de lá, o cara pede, ou precisa do SAMU, ou precisa de um exame. O médico de família pode pedir uma tomografia, cara. Pode pedir qualquer exame. Da mesma maneira que o CREAS e o CREAS podem fazer. Né? É a linha de organização de um sistema que é irmanado, tá? Mas que não é porcaria. As pessoas acham que esse serviço de pobre é pobre. Não. Estes serviços que atendem a população vulnerável é o mais complexo, é o que tem mais sutileza, mais capacidade de ajudar a resolver problemas e ajudar a modificar os estilos de vida. É esse o grande modelo de organização social, tá? Eu, sinceramente, tenho uma expectativa muito grande. Eu conheço vários companheiros de saúde da família de São Gonçalo que se esforçam, que batalham e que precisam desse apoio. Precisam que os profissionais estejam presentes, que façam atendimento. Não é só consulta, pessoal. Eu brincava com o pessoal e dizia, olha, pessoal, se tiver que ser fila, o velho Inampes era mais competente do que a gente para fazer fila. Não é a mesma coisa. Tem que ter essa compreensão que isso é complexo. Isso tem que ser feito com ciência, com método. Não é aquela coisa, é para pobre qualquer coisa serve. Não é isso. Isso não é médico de família, isso não é assistência social. A população, você vai criando um mecanismo de transformação social a partir dessa compreensão, que a população merece o que a gente tem que dar de melhor de educação, saúde e assistência, que eu acho que é o tripé que provoca mudança. Maria Célia, eu acho que é isso. Eu acho que esse fecho seu, a gente encaminha para o final, a gente está chegando em 1 hora do nosso bate-papo. Quero agradecer muito quem pôde participar conosco ao longo dessa live. A gente teve alguns problemas de internet, a conexão está muito instável, infelizmente, mas acho que o papo fluiu. Agradecer, teve uma pergunta agora, um comentário da Leslie, falando que a Maria Célia definiu bem a questão da atenção básica e perfeita colocação de Maria Célia, o entendimento da complexidade técnica da atenção básica. A Leslie, que foi subsecretária aqui em São Gonçalo, uma profissional da área de saúde. Maravilhosa essa criatura, maravilhosa essa moça. Gosto muito, muito competente. Muito competente, muito competente. Eu tive a oportunidade, como vereador, diversas vezes conversar com ela e ela na Secretaria de Saúde. Então, ela está aí falando de Niterói, é isso mesmo. Niterói está dando um exemplo grande para todos nós. A Thaisa também que mandou um comentário, agradecer a Thaisa, ao Tiago, ao Léo, a Carol. Vi vários comentários aqui. A Thaisa está falando de planejamento, é palavra para gestão competente. O Tiago está parabenizando a Maria Célia. Enfim, agradecer a todos que nos acompanharam. E essa é a grande lição que a Maria Célia traz para nós, de que o serviço de atenção básica na saúde e também o serviço da assistência social, ele tem que ser muito bem planejado e não pode ser uma espécie de favor para a população, muito pelo contrário. Esse tem que ser o serviço que os governos têm que planejar melhor e dotar os profissionais que atuem nessas áreas das melhores condições de atuação, porque é dessa maneira que nós vamos prevenir uma série de problemas, tanto na saúde quanto na assistência social, atendendo e fazendo com que a população volte a ter confiança. E aí você falou nisso, Maria Célia, que a população tem que ter confiança no governo. Aqui em São Gonçalo, infelizmente, a população hoje não tem confiança porque o governo não tem credibilidade, já há muito tempo não tem credibilidade. Então, acho que o grande desafio do PDT em São Gonçalo, nessa futura campanha, no programa de governo que nós vamos levar para apreciação da população, é exatamente isso. Fazer com que o gonçalense resgate a sua autoestima, fazer com que
essa confiança da prefeitura, do poder público, ela seja restaurada na confiança, no coração do gonçalense. Eu acho que isso vai ser o nosso grande desafio e nós, do PDT, vamos fazer isso. O Mauro Roberto, aí, que é daí de Niterói, que dirige a policlínica lá, que atende os servidores, lutando pelo SUS. O Mauro, inclusive, é meu amigo de colégio, né? Estudou comigo no Henrique Lage. Um abraço, Mauro. Priscila Totti, minha irmã. O Mauro, meu amigo, muito tempo. A Priscila Totti, falando do doutor Luiz Fernando, mandou um beijo para Maria Célia. Doutor Luiz Fernando Pires de Mello mandou um beijo para Maria Célia. Então, tem muitos amigos aí acompanhando a live. Então, Maria Célia, te agradeço. Muito obrigado aí por tudo. Você sempre está me acompanhando e a Maria Célia é uma pessoa que, desde o início da minha caminhada política, sempre teve muito carinho comigo, muita atenção, sempre me ensinou muito. Desde minha primeira campanha de vereador, já há 12 anos, já se passaram, e eu fico muito feliz, Maria, da gente continuar esse diálogo até hoje e enfim, cada dia também mais satisfeito de poder aprender contigo, viu? Muito obrigado aí, se cuida, né, e continua trabalhando bastante aí em favor da nossa população mais necessitada. Obrigado, minha amiga, obrigado por tudo. Nada, estou vendo aí minha amiga Ivone também, é outra companheira do SUS que não desiste nunca, é isso aí, nós não desistimos nunca. Marlos, eu tenho um grande carinho por São Gonçalo. Eu tive uma parte da minha vida política que eu morei em São Gonçalo e eu consegui passar uma boa temporada escondida em São Gonçalo, morando como clandestina. Conheci dentro. Era escondida mesmo, né? Escondida mesmo porque você era perseguida. Perseguida pela ditadura, é importante dizer. Exatamente. Eu estava escondida com nome falso, minha filha nasceu por lá. E eu te digo uma coisa, eu tenho um carinho extraordinário pelos moradores de São Gonçalo, tenho grandes amigos, grandes colegas que trabalham conosco e que trabalham em São Gonçalo. O que eu quero muito é ver São Gonçalo crescendo, avançando e tendo a condição de ter um sistema de saúde bem organizado do ponto de vista da atenção básica, que eu sei que vocês têm os projetos, mas eu acho que tem que avançar, tem que crescer, e acho que você é uma pessoa que está pronta para isso. Eu tenho muito orgulho de estar aqui e poder contribuir. Você sabe que vai contar com a minha contribuição. Um beijão. Sim, eu sempre vou pedir um beijo. Obrigado, Maria. Obrigado. Nada, um beijo em todos aí. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau.